ler um texto da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, essa passagem bíblica vai nos dar um norte daquilo que nós vamos fazer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus queridos, nós falamos nesse curso que estamos fazendo, sou presbiteriano, História, Teologia, Governo e Liturgia da Igreja. Já falamos sobre a história da Igreja Presbiteriana, falamos sobre a teologia dos pactos, mas ainda falando da teologia presbiteriana, nós queremos falar de algumas características mais específicas que definem a nossa teologia. Mas antes eu quero revisar com vocês o que nós já falamos acerca da história e da teologia das alianças. Falamos que quando Jesus e os apóstolos morreram, não havia uma denominação. Na verdade, você tem o cristianismo se expandindo no primeiro século e até o ano 313 o cristianismo era hostilizado, podemos dizer perseguido. Mas ocorre o Édito de Milão, que é uma autorização que o imperador Constantino dá para que os cristãos possam cultuar. É somente no ano 380 que ocorre o Édito de Tessalônica, quando o imperador Teodósio oficializa o cristianismo. E aí começa o grande problema, porque a adesão ao cristianismo não vai se dar por uma convicção de fé e arrependimento para com Deus, mas tem a ver muito mais com a imposição de um governo imperial. E essa união de igreja e Estado vai perpetuar-se até o século XVII. Então, por mais de 1.200 anos, igreja e Estado estiveram unidos. E então, acontece a Reforma Protestante no século XVI. Com isso, nós não estamos dizendo que não existiam salvos, não existiam crentes do século IV até o século XVI. Deus preservou o seu povo. Nós temos poucos registros acerca de como era a igreja ou de como eram os crentes nesse período. O período medieval é um período difícil de se estudar porque a igreja ela se institucionalizou, se uniu ao Estado e tinha muito poder, de modo que a história contada nos documentos é a história da Igreja Católica Romana oficial. E, obviamente, aqueles que se colocavam contra os dogmas, as doutrinas da Igreja, não recebiam atenção senão como hereges. Mas, mesmo assim, vemos que essa instituição ela não foi isenta de críticas ou mesmo de movimentos contestatórios. Poderíamos aqui citar a própria divisão que ocorre no ano 1050, quando você passa a ter a igreja ortodoxa ou a igreja oriental. No ano de 1050 ocorre essa divisão, 1054 precisamente, e nós vamos ter o nome dos valdenses, que foi um grupo que defendia uma fé mais próxima daquilo que era revelado no Novo Testamento. Nós vamos ter nomes como John Huss, como John Wycliffe, que também contestavam doutrinas, ensinamentos e mesmo a ética da Igreja Romana. Mas no século XVI, Deus levanta pessoas. Pensamos muito no nome de Lutero, mas Lutero teve uma atuação na região que chamamos de Sacro Império Romano-Germânico. A gente chama hoje de Alemanha, mas não era Alemanha. E na Suíça nós temos a atuação de Zwinglio, na França, depois na Suíça, Calvino. E esses movimentos, eles não são combinados, de modo que podemos seguramente dizer que Deus estava atuando em várias regiões da Europa e fazendo com que as pessoas se voltassem para as Escrituras. Então, por Reforma Protestante, nós entendemos um movimento, não o evento de Lutero fixar na Catedral de Wittenberg as 95 teses, pura e simplesmente, mas vários eventos, vários personagens que contestavam a teologia e a ética da Igreja Romana. E então, esse movimento vai ganhando força,
o grande líder, poderíamos dizer assim, que de fato enfrentou a Igreja Romana e ficou conhecido foi Lutero. Mas aquele que é conhecido como exegeta, o intérprete da Reforma, é João Calvino. João Calvino quem mais escreveu, e aqui eu não estou nem desprestigiando Lutero, nem enaltecendo Calvino, mas dizer que na história cada um teve a sua função. E Calvino foi professor de John Knox, que voltou para a Escócia e lá apresentou um governo de igreja, um sistema conhecido como presbiterianismo. Então, quando se pensa na história da igreja presbiteriana e se pergunta quem é o pai do presbiterianismo, poderíamos dizer tanto Calvino quanto John Knox, porque John Knox lá, ele quem cunha esse nome, presbiterianismo, mas toda a ideia, toda a base estava no pensamento de João Calvino, que foi seu tutor, seu mestre, seu professor. E aí poderemos dizer os dois, mas com este nome presbiterianismo, John Knox, tá? Então, até porque a forma dele pensar o governo da igreja é mais próxima de nós do que o que Calvino sugeriu em Genebra, tá? Então, a nossa forma de governo, ela nesse sentido se aproxima mais do entendimento de John Knox, ainda que tenha lastro, fundamento em Calvino. Então, lá no século XVI, John Knox teve uma atuação extraordinária. E se você quiser conhecer um pouco mais da fé de John Knox, você pode pesquisar aí na internet a Confissão Escocesa. No tempo oportuno, a gente vai estudar a Confissão Escocesa, que é anterior à de Westminster. O que é que vai acontecer? O pensamento de Calvino ele é muito influente. E várias pessoas na Inglaterra passam a ter contato, na Holanda também, e essas ideias vão se disseminando. Sendo que lá na Suíça, o nome não era Igreja Presbiteriana, o nome era Igreja Reformada. E essa Igreja Reformada chega na França, chega na Holanda, e as ideias de Calvino chegam também na Inglaterra, a ponto de haver tanta influência que muitos começam a exigir do parlamento britânico uma reforma da teologia da Igreja Anglicana. E a pressão foi tamanha que então resolveram convocar a Assembleia de Westminster. Então, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior são resultado de uma pressão muito grande que aqueles que eram chamados de puritanos, em sua maioria presbiterianos, tinham congregacionais, tinham batistas, mas a grande maioria era de presbiterianos, eles queriam a reforma da igreja e da sua teologia, tá? E eles são hostilizados, obviamente. Mas a Assembleia se reúne e então elabora os símbolos de fé de Westminster. Leva esse nome por causa da abadia, do templo onde é feito. Até hoje, os príncipes, né, e os reis lá da Inglaterra, quando vão fazer alguma cerimônia, vão na abadia, no templo de Westminster. Então, isso acontece há cerca de 400 anos, tá certo? E aí, muitos desses reformados, quando eu me referi a reformado, lembre, calvinista. Reformado e calvinista são termos sinônimos, tá? Eles são hostilizados e aí, vão para os Estados Unidos, que não era os Estados Unidos, se chamava Nova Inglaterra. E lá eles fundam colônias e é dessa forma que o presbiterianismo chega nos Estados Unidos. Lembrando que em 1859, dia 12 de agosto de 1859, Simonton vem e funda a Igreja Presbiteriana do Brasil. No próximo dia 12 de agosto, comemoraremos 162 anos quando Simonton veio aqui e ficou de 59 a 67, cerca de 8 anos. Então ele vem falecer num contexto de epidemia, de febre amarela, mas mesmo assim a pandemia não conseguiu sufocar a Igreja do Senhor nem a obra do Senhor. Então, feitos esses esclarecimentos, a gente chama a atenção de vocês que a nossa denominação, ela tem origens lá no século XVI, tá? Calvino e John Knox são os dois nomes. Eu acredito que a gente cita mais Calvino porque Calvino é mais profundo na exegese e ele é mais conhecido, mas não está errado de falar de Calvino e John Knox. Nas últimas semanas nós falamos da teologia das alianças. E a teologia das alianças explica a maneira como a gente enxerga a Bíblia, ou qual é o pano de fundo por trás da nossa interpretação. E aí, nós falamos que os teólogos compreendem, desde Westminster, que Deus realizou dois grandes pactos.
Embora a palavra pacto não apareça na Bíblia, o termo pacto das obras e pacto da graça não apareçam na Bíblia, assim como trindade não aparece, assim como autossuficiência e autoexistência de Deus, esses termos não aparecem, mas são expressões criadas pelos estudiosos para explicar o povo de Deus. Então, antes da queda, Deus fez um pacto chamado de pacto das obras, em que Adão e Eva estavam obrigados a manterem sua comunhão com Deus mediante a obediência, não comer da árvore do jardim, que se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, e isso está exposto lá em Gênesis 2,17, a ameaça de Deus caso eles comessem. Mas, após a queda, Deus fez um novo pacto, chamado de pacto da graça. E todos os salvos que serão parte do povo de Deus, desde a antiga aliança até a nova aliança, eles fazem parte do pacto da graça. Você não deve ler a Bíblia de uma maneira diferente. Isso não é exclusivismo da igreja presbiteriana, isso não é arrogância dos reformados, mas nós entendemos que não existe outra maneira mais lúcida de enxergar a Escritura se não ver que desde Gênesis 3 até Apocalipse 22, os salvos são salvos pela graça de Deus. E procuramos demonstrar isso. O que não isentou Deus de fazer alianças específicas e progressivas que não se alteram em seu conteúdo. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Adão antes da queda, os requisitos, as exigências permanecem. Deus instituiu antes da queda o descanso, chamado de sábado ou Shabá no hebraico. Deus instituiu o trabalho, Deus instituiu o casamento. Permanecem depois da queda? Permanecem. Deus instituiu com Noé não destruir mais o mundo com água. Quando chove, você pode olhar que tem um arco-íris. Deus estabeleceu em Abraão que alcançaria e abençoaria as famílias da terra. Ele instituiu o selo da circuncisão, ou seja, o seu povo tem que ser marcado no corpo. Isso continua existindo hoje? Continua. A circuncisão foi substituída pelo batismo. O povo de Deus recebe uma marca no seu corpo, um selo chamado batismo. Em Moisés, Deus deu a lei. E esse povo agora tem leis escritas. Continuamos a ter leis escritas? Sim. A lei civil e cerimonial, elas diziam respeito somente aos crentes da antiga aliança. As leis civis pertenciam a Israel enquanto nação. As leis cerimoniais apontavam para o que Cristo ia fazer. E então, com Davi, Deus se revela como rei do seu povo. Ele continua sendo rei? Continua. Cristo tem leis, dá leis ao seu povo. Cristo tem um governo. Cristo tem inimigos, que é o diabo e o mundo que hostiliza a sua palavra. Então, em Cristo Jesus, nós temos a nova aliança. Ele diz isso lá em Mateus, capítulo 26, e Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 11, que ele realiza a nova aliança. Então, veja, tudo aquilo que era sombra no passado se torna realidade em Cristo Jesus, na nova aliança. Todos os salvos são salvos pela graça, todos os salvos são salvos pela fé. Mas o conteúdo dessa fé, você vai concordando comigo, que ele vai se ampliando, porque a revelação é progressiva. Então você não tem como imaginar que Abraão tinha todo o entendimento de Deus e da salvação como Davi tinha, como o apóstolo Paulo tinha. Óbvio que não, porque a revelação ela é progressiva. Então, essas características que nós trouxemos na semana passada implicam o quê? Que Deus valoriza famílias, nós mostramos isso, que Deus substituiu o dia de descanso do 7º dia para o 1º dia em razão da ressurreição de Cristo, que Deus continua abençoando o seu povo e agindo com o seu povo por graça e por graça apenas. Não há mérito, não há nenhuma razão para vaidade, senão agradecimento e humildade pela sua soberana vocação, a sua soberana interferência na nossa vida, mudando o nosso coração e nos dispondo a obedecer ao Senhor. O que hoje vamos falar é de características mais específicas da teologia presbiteriana, para na semana que vem falarmos do governo da igreja, tá? Então veja só, você já deve ter ouvido falar várias vezes da expressão sola escritura ou sola escritura, em português somente a Bíblia. Esse é o primeiro princípio da reforma, mas que norteia tudo o que nós fazemos. Por exemplo, tanto na Confissão de Fé do Westminster quanto no Manual Presbiteriano, a Confissão de Fé trata das nossas doutrinas, o Manual Presbiteriano como nós somos, ou
como nós nos organizamos, ou o que devemos fazer, como devemos agir na dinâmica da igreja. Tanto no primeiro capítulo, no primeiro artigo da Confissão de Fé, quanto do Manual Presbiteriano, falam que nós podemos errar, que os concílios podem errar, que a própria Confissão de Fé pode falhar, mas a Bíblia não falha. Quando falamos de sola escritura, dizemos que tudo o que devemos fazer na igreja, acerca do que cremos e acerca de como agimos, deve ter a Bíblia como baliza. E nós tomamos como referência o texto que nós lemos hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Confissão de Fé do Westminster não foi inspirada por Deus. Certamente Deus abençoou na confecção desse documento, mas inspirado por Deus só a Bíblia. E a palavra inspirada no grego significa literalmente soprada. Deus soprou, Deus orientou o registro. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, encontramos a palavra do Senhor assim nos dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando falamos do princípio sola escritura, e aqui refletindo sobre as certezas presbiterianas quanto à Bíblia, a primeira lição que eu quero destacar aqui com vocês é que a Bíblia é inspirada por Deus. Porque nós, de cara, já rejeitamos os ensinamentos dos testemunhas de Jeová, dos adventistas e dos mormons. Os testemunhas de Jeová dizem que nós erramos na interpretação e Deus levantou um homem chamado Charles Taze Russell para levar o povo de Deus de volta à Escritura. Então eles têm um profeta, um grande líder. Assim como os mormons, que dizem que Deus se revelou a Joseph Smith, lá nos Estados Unidos. E assim como os adventistas dizem que Deus deu uma revelação especial a Ellen Golden White. O que é que os três têm em comum? São americanos, atuam no século XIX e estão dizendo que a Bíblia não é suficiente, que o povo de Deus precisa de novas revelações. De cara, nós dizemos que eles são falsos profetas pelo fato de que a Bíblia ela é infalível. E a gente vai ver isso, por exemplo, em Mateus 22, 29, quando Jesus, o próprio Cristo, falando acerca da Escritura, ele diz as seguintes palavras. Eu vou fazer questão de abrir aqui para não ler equivocadamente. Mateus 22, 29, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E em Mateus 24, 35, ele também declara: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, falando, por exemplo, dos mormons, eles acreditam que Joseph Smith, ou que Jesus veio à América e teve aqui discípulos, e Deus se revelou a Joseph Smith, dizendo que existiam tábuas escondidas aqui na América, e a partir dessas tábuas ele confeccionou o livro dos mormons. Então, o livro dos mormons e a Bíblia são completamente incompatíveis, tá? E aí a gente de cara pode seguramente dizer que são seitas heréticas, são seitas que não são, as pessoas que seguem essas seitas não são nossas irmãs em Cristo, não compartilham da nossa fé. Com relação aos adventistas, há uma discussão acerca disso maior, mas no momento oportuno a gente conversa mais sobre isso. Então a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é infalível, mas também a Bíblia é suficiente para a salvação e edificação. Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá em Romanos 15, verso 4 diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência obtida pelas Escrituras obtenhamos esperança. Então tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Esse é o primeiro ponto de partida, tá? Na verdade, esse é o ponto de partida. Sola Escritura. Então, você pode em qualquer momento chegar numa igreja presbiteriana e estar certo de que essa denominação, ela procura, pelo menos ainda hoje, viver o princípio somente a Bíblia. Tudo que fazemos, tudo que ensinamos, tudo que procuramos fazer e a maneira como nós interpretamos o culto e todas as coisas
tem como ponto de partida que a Escritura deve ser o norte. Tá? Inclusive, para se necessário for, refazer, reformar a confissão de fé, o manual presbiteriano. A Bíblia não é reformada, somente esses documentos precisam ser. Então, vamos aqui para uma segunda certeza presbiteriana. É que existe um tema unificador. Existe uma linha, um fio condutor da revelação bíblica. E os teólogos bíblicos chamam esse tema unificador de o reino, o pacto e o mediador. Ou seja, em toda a Bíblia vocês vão ver um reino, um governo de Deus presente. Então, por exemplo, lá no Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, desde as células até o governo mais poderoso. Deus tem influência sobre tudo. Desde as galáxias até o coronavírus, Deus tem o controle sobre tudo, e não apenas tem um controle, Deus, ele está atuando. Esse pensamento vai numa linha completamente contrária ao que na época do iluminismo ficou conhecido como deísmo. Há quem pense que Deus existe, mas que ele largou sua criação. Ou mesmo há quem pense que Deus só atuou lá na antiga aliança e não atua mais na nova. Mas o governo de Deus se estende sobre tudo. Lá em Abacuque 2:20 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há passagens que diz que ele move reis e ele põe reis. O Senhor está sentado sobre o globo da terra. Esse é o nosso Deus. Jó, no capítulo 42, verso 2, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, há um governo, há um reino invisível. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, esse texto é muito significativo. O escritor diz: havendo Deus outrora falado de várias maneiras pelos profetas, nos falou pelo seu Filho. Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Atos 17, Paulo estava em Atenas, falando aos gregos, e ele então diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas ele é aquele que a todos dá a vida, o fôlego e tudo mais. Nele existimos e nos movemos. Ou seja, o governo de Deus se estende sobre todas as coisas. Então, há um governo. E quando falamos de reino, estamos falando do seu governo. Mas, para estar alinhado este reino, como já falamos, é necessário que você esteja no pacto da graça. E, sem falar difícil, irmãos, mas é importante que vocês saibam. A palavra evangelho é boa notícia. Sabe qual é a boa notícia do evangelho? O pacto da graça. De forma simples. Existe um reino. Deus é digno de ser honrado e obedecido porque Ele é o Criador. Nós não conseguimos viver para o seu louvor e cumprir a sua lei. Deus vai punir o pecado dos seres humanos no julgamento final. Mas, em sua graça, Ele fez um plano de salvação. E nesse plano de salvação, o seu Filho Jesus recebeu a punição pelos pecados do seu povo. Satisfez a justiça de Deus, recebeu em si a ira divina e oferece de graça a salvação para todo aquele que crê. Em Gênesis 3,15 está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em João 3,36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se você disser isso na universidade ou na sua escola, vão dizer, seus professores, principalmente da área de humanas, se não forem cristãos, vão dizer: nossa, que etnocentrismo, você está julgando as outras religiões e dizendo que a sua é superior. De cara, saiba de uma coisa, não é você quem está dizendo, é a Bíblia quem diz. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. Em Atos 4,12, Pedro diz: não há salvação em nenhum outro.
Em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, é Cristo. O exclusivismo, quem traz é a Escritura. A Bíblia é cristocêntrica, que não admite salvação em Maomé, Buda, em quem quer que seja. E, categoricamente, quem não está em Cristo está perdido. E somente estão em Cristo aqueles que estão no pacto da graça. Há um governo e há um pacto. Pastor, mas e os crentes da antiga aliança que não conheciam Cristo? Eles não conheciam Cristo, mas eles conheciam a promessa de um Redentor. E eles já tinham noções que nós precisamos ter. Por exemplo, que somos pecadores, que não conseguimos ser salvos por nós mesmos, que precisamos da graça divina. Por exemplo, Davi no Salmo 32, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, há um pacto, há um reino, há um pacto e há um mediador. As Escrituras nos dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, que possui tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Ele tem 3 ofícios: ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Olha que coisa linda, irmãos. Isso eu acho impressionante. Sabe por quê? Porque eu sou curioso de estudar as outras religiões do mundo e as filosofias desse mundo também. Nunca eu li, e eu desconheço, qualquer obra que fale de alguém com a majestade que a Bíblia fala de Cristo. Nunca ninguém nem teve a ousadia de dizer. Então, a Bíblia diz que Jesus é plenamente Deus, que Ele tem todos os atributos de Deus, que realiza as mesmas obras, possui os mesmos nomes e culto que só a Deus pertence. Além disso, a Bíblia diz que Ele é plenamente homem e que, portanto, Ele sabe de tudo que eu passo e que você passa. Ele sabe as nossas dores, Ele sabe nossas tristezas, Ele passou pela morte e venceu a morte. Então, nós temos um Salvador que sabe o que é padecer, que sabe o que é enfrentar a morte. Olha que consolo maravilhoso. Um dia, se Ele não voltar, nós todos morreremos. Mas o nosso Salvador passou pela morte, Ele sabe o que é a morte. A Bíblia diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Aquele de quem é dito lá no Salmo 23, que é o nosso pastor, é interessante que Jesus em João 10 diz: eu sou o bom pastor. Ou seja, Ele está assumindo para si essa atribuição de ser o próprio Deus e o Salvador do seu povo. Nunca ninguém fez isso. Em Atos 10, quando Cornélio vê Pedro e se prostra diante dele, Pedro diz a Cornélio: levanta-te, que eu também sou homem. Então é por isso que nós não fazemos penitência, porque quem fez penitência, quem morreu na cruz foi Cristo. É por isso que nós não fazemos sacrifícios aqui, é por isso que nós não invocamos Maria, Pedro ou quem quer que seja. Porque entendemos que Jesus é o mediador autorizado pelos céus. Por isso que nós dizemos que Ele é profeta. Ele é profeta porque Ele porta uma mensagem. E qual a mensagem que Ele porta? Que Ele é a salvação. Então, nesse sentido, Ele é tanto profeta quanto a própria profecia. Olha que coisa linda. Ele é o Salvador e a própria mensagem de salvação. Isaías falou de alguém que viria. Jeremias falou de alguém que viria. Daniel falou de alguém que viria. Jesus fala de si mesmo. Então, Ele é profeta e profecia. Mas, Ele é sacerdote. Ele é sacerdote porque Ele representa um povo e faz sacrifício por um povo. E qual é o sacrifício que Ele faz? Da sua própria vida. Então, Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Mas Ele é rei. Ele é rei porque Ele tem um governo. Ele é rei porque Ele tem súditos. Ele é rei porque Ele tem leis, a sua palavra. E Ele é rei também porque Ele tem inimigos, o diabo e o mundo que hostiliza. Mas, apesar de ser tudo isso, Ele se fez servo. É o rei que se fez servo, o profeta que é a profecia, o sacerdote que é o próprio sacrifício. Me diga aí, me diga de verdade. Existe alguém que reúna todos esses requisitos? Se a gente fosse comparar só o que a Bíblia diz sobre Cristo e o que o islamismo diz sobre Maomé, o que o budismo diz sobre Buda, o que, enfim, o espiritismo diz sobre Allan Kardec, meus queridos, não tenho dúvida que Jesus ultrapassa todos eles. Então, quais são as certezas presbiterianas?
A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte da nossa fé e da nossa prática. Existe um tema unificador, o reino, o pacto e o mediador. Mas e como é que a gente compreende a salvação? Nós acreditamos naquilo que foi cunhado, é um acróstico que se forma a palavra tulip. É uma expressão em inglês e que traduz a nossa fé com relação daqueles que serão salvos. Então, em português, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, vocação eficaz e perseverança dos santos. Vou falar aqui rapidamente para vocês. Por depravação total, acreditamos que os seres humanos, eles tiveram a sua vontade atingida pelo pecado e que eles não podem escolher a Deus naturalmente. Lá em Gênesis 6,5 diz que viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em Jeremias 17, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz acerca dessa mesma questão do pecado ter atingido a vontade humana. Diz-nos assim: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, a igreja presbiteriana, as igrejas reformadas acreditam que o pecado atingiu o ser humano em sua inteireza. Ou seja, não apenas na periferia, mas o pecado atingiu o ser humano como um todo. E aí destacamos, meus queridos, que o homem natural, ele não vai buscar a Deus, ele não tem livre-arbítrio no sentido espiritual. Ele pode escolher a roupa, ele pode escolher o time para torcer, ele pode escolher o que ele vai comer, se vai comer um churrasco, se vai comer se vai tomar uma sopa, mas com relação a Deus, ele é inimigo do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, depravação total. Segundo, de que nós não sabemos o motivo, mas Deus escolheu um povo para si. Eu não sei porque Deus escolheu Israel na antiga aliança, nem sei porque Deus me escolheu e não escolheu os ímpios familiares e mesmo conhecidos que eu tenho. Mas eu sei claramente que a Bíblia fala que Deus escolheu um povo para si e essa escolha é incondicional. Não depende da fé, nem depende das obras. Em Atos 13:48 diz: ouvindo os gentios, alegraram-se e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em Efésios 1:4 diz: eleitos antes da fundação do mundo. O irmão Marley pergunta aqui, ele tem uma dúvida: os judeus de hoje estão incluídos no pacto da graça? A salvação para eles? Como conseguimos entender a salvação de um judeu nos dias de hoje? Então, hoje Deus não tem mais, obrigado Arley pela sua pergunta, os judeus, eles não têm mais aquela atuação especial como Deus fazia na antiga aliança, e Deus se revelou de um modo especial para eles, mas de acordo com Romanos 11, nós aprendemos que o Israel de Deus agora diz respeito àqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Então, enquanto nação, nós não temos como esperar um tratamento especial para os judeus. Os judeus hoje estão na mesma categoria que os brasileiros, que os japoneses, que os africanos, precisam crer do mesmo jeito em Cristo, e a gente sabe que aqueles que vão crer por causa da ação salvadora de Deus. Nesse aspecto, Arley, a gente tem interpretações diferentes com base em Romanos 11. Então, há quem pense que Deus vai restaurar a nação de Israel. É muito comum em igrejas pentecostais, sem nenhum demérito para elas, você vê no púlpito a bandeira de Israel, porque eles acreditam que Deus vai restaurar a nação e que Deus tem um compromisso especial com aquela nação, inclusive de salvação. Não é estranho você encontrar alguns teólogos que defendem isso. Então, a discussão vai ser com base em Romanos 11. Então, você tem, mesmo entre teólogos protestantes, uma discussão se, perto da volta de Cristo, vai haver uma conversão em massa de judeus. E quanto a essa questão mais detalhada sobre Israel, o final de Israel, ou se vai haver uma restauração de Israel, eu quero deixar para um momento mais oportuno, quando a gente estudar sobre o fim dos tempos. Mas de cara eu diria para você, há um tratamento especial para os judeus? Hoje, acredito que não. Eles tiveram um tratamento especial, Deus se revelou de uma maneira extraordinária,
E Paulo, por exemplo, diz que eles são privilegiados, eles receberam os oráculos de Deus, tiveram os profetas, viram muitas maravilhas, o mar se abrindo, fogo descendo do céu, maná e tantas outras coisas, mas todos aqueles que são salvos por meio da fé. Não há mais diferença entre judeus e gentios. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, a barreira de inimizade foi rompida. Em Cristo Jesus, Deus removeu a barreira de judeus e gentios, são salvos aqueles que creem em Cristo. Então, um israelita, um judeu lá de Israel e um africano lá da Etiópia, diante de Deus, se não crê em Cristo, ambos estão perdidos e necessitam da graça salvadora. Então, em outras palavras, os judeus que vão ser salvos, são salvos porque estão dentro daquele grupo de escolhidos, entende? Então, os etiopianos, os nigerianos, enfim, Deus tem um grupo de eleitos que eu não sei porque Deus não escolheu a todos. Esses dias meu filho perguntou se Satanás vai ser redimido, se vai haver alguma salvação para ele. Eu disse que não. Então, da mesma forma como Deus quis encerrar todos os anjos rebeldes na condenação e não fez um plano redentor para eles, Deus também não fez um plano redentor para todos os seres humanos e quis escolher alguns para a salvação. Os motivos nós não encontramos, senão o beneplácito da sua vontade. Mas o que aprendemos é que essa escolha foi incondicional. Deus não me escolheu porque eu cria nele. Deus não me escolheu porque eu haveria de crer. Deus me escolheu apesar de mim, e todos os salvos são escolhidos por causa da graça do Senhor. Então, depravação total, eleição incondicional. E aí vem um terceiro ponto, que é a expiação limitada. Talvez um dos pontos mais duros, mais difíceis de entender, às vezes até de aceitar. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por seus escolhidos. Soa forte, não é essa expressão? Mas, por exemplo, lá em Mateus 20, 28, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, a palavra do Senhor também nos diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus morreu somente pelos escolhidos. E eu vou tentar explicar para vocês a lógica desse argumento. A Escritura é muito clara. Leia Isaías 53, que fala do servo sofredor, e você vai ver lá que o texto diz que ele justificará a muitos. Mas eu quero lhe dar aqui duas razões pelas quais, racionalmente, é fácil a gente entender isso. Primeiro, se Jesus tivesse morrido por todo mundo, logo não haveria razão de haver o inferno. Porque se Jesus morreu por todo mundo, e a Bíblia diz que ele cancelou o escrito da dívida, não há mais dívida. A conta está paga. Então, por que Deus vai punir o pecado duas vezes? Em Cristo e depois no inferno. Então, se Deus morreu por todo mundo, das duas, uma. Se Jesus morreu por todo mundo, não há inferno. Não há inferno porque o pecado já foi punido. Então, se você crê que Jesus morreu por todo mundo, inevitavelmente você é universalista. Você crê que no final todos vão ser redimidos. E essa crença está dentro daquilo que ficou conhecido como teologia liberal. Foi uma teologia que foi desenvolvida no século XIX, influenciada pelo iluminismo. Então, a igreja presbiteriana rechaça essa doutrina. E a nossa confissão de fé fala claramente que Jesus morreu pelos escolhidos. Então, veja, se Jesus morreu por todo mundo, logo não há razão de existir um inferno, porque o pecado já foi punido, e lançar uma pessoa no inferno é punir o pecado duas vezes. Esse argumento brilhante não é meu. Eu gostaria que fosse, mas não é meu. É de John Owen, que falou isso no seu livro Por Quem Cristo Morreu, lá no século XVII. Mas existe uma outra questão que é séria. Você e eu observamos que muitas pessoas morrem sem Cristo e vivendo de maneira dissoluta, desregrada e sem observar os seus preceitos. Concorda comigo? Então, se Jesus morreu por todo mundo, por que a gente não vê os efeitos da salvação em todas as pessoas no tempo presente? É óbvio que se Jesus morreu e quando ele disse está consumado, a palavra do Senhor nos diz em Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. E aí veja, é todo mundo que goza desses benefícios? Óbvio que não. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê sobre ele permanece a ira de Deus. Então Cristo morreu por um povo. Se você me perguntar,
Ele poderia ter morrido por todo mundo? Poderia. Ele poderia ter feito um plano maior? Poderia. Por que ele não fez? A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele é mais inteligente que eu, mais bondoso que eu, mais poderoso que eu e que você, e consequentemente a gente não tem razão para questioná-lo. Eu sei que soa, sabe, irmãos, autoritarismo, pode soar tirania, mas eu lembro que o ponto de partida é: nós não merecemos a salvação, nós merecemos a ira de Deus, porque somos pecadores. E o Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra a sua plenitude e o mundo e os que nele habitam. Então nós, diante dele, nós não temos razões para questioná-lo, porque ele é bondoso, ele é totalmente bom, mas a Bíblia diz que ele só se revelou a um povo, ele só quis salvar um povo, e sobre estes ele aplica a justiça do seu Filho. Há uma quarta lição acerca da soteriologia. Eu estou falando de como os presbiterianos entendem a salvação, tá certo? Então, não há dúvida, para você ter ideia, não pode, de acordo com o manual presbiteriano, você ser oficial da igreja, diácono, presbítero ou pastor, sem crer na confissão de fé do Westminster. Então, essa crença aqui, ela é uma das crenças que mais definem a igreja presbiteriana. Para você ter ideia, no prefácio da confissão de fé do Westminster, o editor Cláudio Marra, que é um estudioso presbiteriano, não me recordo se ele é presbítero ou é pastor, mas ele disse que a confissão de fé do Westminster foi feita para combater o arminianismo. E o arminianismo surgiu lá no início do século XVII e foi combatido no Sínodo de Dort, e depois, cerca de 20 anos depois, a Assembleia do Westminster se reuniu para dizer a mesma coisa. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível, vocação eficaz, que diz o seguinte: a graça, quando atua no coração do eleito, o atrai, e o pecador escolhido não tem condições de resistir. Por exemplo, lá em João 6,44 diz: ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. No versículo 37 diz: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Então, a graça atua e vem. Então, alguns chamam graça irresistível, outros chamam vocação eficaz. Em Efésios 2:1-3 diz: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E a gente vê lá em Atos 9, isso acontecendo com Paulo. Ele está a caminho de Damasco para prender cristãos, uma luz aparece diante dele, Cristo aparece, e ele então diz: Senhor, Senhor, quem és? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A graça atuou no coração de Paulo ali e ele mudou. O nome disso se chama graça irresistível ou vocação eficaz. E o último ponto, perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre. Em João 10:28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o eleito vai permanecer na fé, o eleito vai ficar firme. Depravação total, ou seja, guardem isso. Pastor, existe livre-arbítrio? Eu diria, no sentido de escolher uma roupa, um time, se vai viajar para cidade X ou Y, que emprego escolher, isso existe. O que a gente chamaria de liberdade natural. Mas liberdade com relação a Deus nós não cremos. O homem, o ser humano natural, o homem e a mulher que não experimentaram a graça, são inimigos de Deus, e não apenas a sua inteligência, as suas emoções, mas a sua vontade caminha numa direção contrária a Deus. Eleição incondicional. Os salvos são salvos, foram escolhidos por Deus na eternidade, não sabemos os motivos, senão que Deus assim quis em sua misericórdia. Expiação limitada. Jesus só morreu por estes que ele escolheu. Graça irresistível. Aqueles que Deus escolheu, vai chamá-los eficazmente e eles não podem resistir. Perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre. Tá? Esses são os 5 pontos do calvinismo, que em inglês, me perdoem aí se eu errar a pronúncia, tá? Total depravation, T. Unconditional election, U. Limited atonement, expiação limitada, T-U-L. Irresistível grace,
I, Perseverance of Saints. T-U-L-I-P, tulip. Entende? Então, por isso que nós dizemos que nós cremos no tulip, tá? Tulip são 5 pontos do calvinismo em inglês. Lembrando que não foi Calvino quem cunhou essa expressão. E aqui a gente já está caminhando para o final, inclusive para dúvidas. Mas o que é que aconteceu? Eu não sei se eu já disse aqui, mas eu vou falar. Existiam 2 pastores da igreja reformada holandesa. Um se chamava Jacob Herman e outro era Francisco Gomarus. O nome dos dois em latim era Francisco Gomarus e Jacobus Arminius. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar o nome em latim. Armínio e Gomarus. Os dois eram pastores reformados, os dois batizavam crianças, os dois criam nas doutrinas calvinistas, eram da igreja reformada holandesa. Lembra que o nome reformado era a igreja que Calvino fundou em Genebra, igreja reformada. Os dois eram professores da Universidade de Leiden, na Holanda. E aí, os dois começaram a travar uma discussão acerca da confissão belga. A confissão não era de Westminster, que vigorava lá na Holanda, era a confissão belga. Eu lembro para vocês que os estados não eram laicos, eram confessionais. E aí Armínio começou a dizer, os que são salvos porque Deus viu que eles iriam crer. E aí Gomarus disse, não, os salvos são aqueles que Deus escolheu para a salvação, Deus não viu fé neles. Aí Armínio disse, não, Deus viu. Essa discussão começou em 1604. Em 1605 o negócio começou a pegar fogo lá na Holanda. Em 1609 Armínio morre. Os discípulos dele, em homenagem a ele, lançaram os 5 pontos do arminianismo. Então, a gente às vezes até escuta que são os calvinistas que fazem a confusão, né? Mas a confusão quem começou foram os arminianos. E aí eles lançaram os 5 pontos do arminianismo, sério, 1610, que são depravação parcial, eleição condicional, expiação ilimitada. Falando fácil, o homem pode escolher a Deus, Deus escolheu aqueles que ele sabia que iria crer, Jesus morreu por todo mundo, a graça pode ser resistida, o homem pode perder a salvação. Tá? Lembra que eu disse que os estados não são laicos, são confessionais? Ou seja, hoje no Brasil não existe uma confissão que orienta os costumes em relação à fé. Você pode seguir o que você quiser no Brasil. Na Holanda não, era a confissão belga. E aí começaram a dizer que esses arminianos eram hereges. Então, como era uma questão nacional, jurídica e política, convocaram o Sínodo de Dort em 1618. Olha só, já passaram 403 anos. Convocaram, durante 11 meses, pegaram um documento chamado de Remonstrance, ou remonstrância, e analisaram. Qual foi a conclusão? Que o documento era completamente equivocado. E em homenagem a Calvino, Calvino nunca nem viu Armínio. Em homenagem a Calvino, lançaram os 5 pontos do calvinismo. Então, pastor, essa conversa é porque você é presbiteriano e está puxando a sardinha? Não. Quem diz isso é o metodista Justo Gonzalez. Quem diz isso é Erlen Kainz. Se você for procurar um outro autor da história da igreja chamado Robert Nichols, diz isso. É só você pesquisar na internet Sínodo de Dort. E o Sínodo de Dort acontece de 1618 a 1619. E aí lançam os cânones de Dort. Quer ver uma coisa? Se você tem a Bíblia de Genebra mais nova, do ano 2009, vai ter atrás os cânones de Dort, tá? Que explicam isso bem direitinho, essa história que eu estou contando. 20 anos depois, se reúne a Assembleia de Westminster. E vocês acham que o arminianismo foi combatido ou foi elogiado? Claro que foi combatido. Então, a confissão de fé do Westminster foi feita numa época em que as igrejas reformadas estavam rechaçando o arminianismo. De modo que, se você se diz reformado, inevitavelmente você tem que abraçar o tulip. Mas o tulip não foi Calvino quem criou essa expressão, mas em homenagem a ele foi cunhada. Tá claro aí? Para terminar, os presbiterianos não pensam somente em coisas para crer, mas como viver. E lá na época da reforma, cunharam a expressão conhecida como coram deo, que em latim significa uma vida diante de Deus, uma vida diante da face de Deus, uma vida na presença de Deus. O Salmo 139, verso 7 diz: para onde irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Em Filipenses 4, 5 diz: seja a vossa moderação conhecida diante de todos,
perto está o Senhor. Lá em 2 Coríntios 5,14 diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Em Hebreus 4,13 diz, todas as coisas estão visíveis e patentes diante dos olhos de quem havemos de prestar contas. Então, os reformadores, em especial Calvino, pensaram que a gente tem que ter uma vida em gratidão a essa graça, consciente de que Deus está perto. É você, por exemplo, se constranger de falar uma palavra torpe, de adulterar, de fornicar, de mentir, de falar mal de quem quer que seja, não pelo medo de uma disciplina eclesiástica, não pelo receio do pastor ou de um presbítero que esteja por perto, mas por causa de Deus que está perto de você, que Ele é santo, que Ele deu a vida por você. Então o corandel tem a ver com uma vida que é consciente da presença de Deus. A expressão significa literalmente, diante da presença de Deus. Ora, se Cristo estivesse do seu lado, Ele está do seu lado 24 horas por dia. Mas se você o visse, você faria as coisas que você faz? O ponto é esse. Eu ser constrangido por sua presença e medir e regular a minha vida com base nisso. Então, o corandel tem a ver com a ética presbiteriana. Nós devemos fazer as coisas, irmãos, conscientes de que Ele tudo vê, de que nós vamos prestar contas. E a nossa conclusão, obviamente, é de que a fé presbiteriana, também chamada reformada ou calvinista, é bíblica, cristocêntrica e dependente da graça de Deus. Resumindo tudo, falamos hoje do sola escritura, ou seja, a gente acredita que a Bíblia deve nortear a nossa fé. Falamos do tema unificador, que acreditamos que a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mostra um governo, o reino de Deus, o pacto, aqueles que são salvos pela graça, o pacto da graça, e o mediador, que é Cristo. Nós falamos da soteriologia presbiteriana, ou como é que os presbiterianos veem a salvação. O tulipe, os 5 pontos do calvinismo, e o corandel, que é uma vida na presença de Deus. Eu espero que você tenha compreendido. Na semana que vem vamos falar do governo da igreja. E agora no meu relógio são 11h06. Eu quero aqui abrir para alguma pergunta que vocês tenham, mesmo dos nossos membros da mesa administrativa que estão aqui, já tem 2. Caso tenha alguma pergunta, façam e a gente esclarece para vocês. Está aberto aí para pergunta se alguém tiver. Se não, vou imaginar algumas perguntas que as pessoas fazem aí, a gente vai tentando explicar. Existe alguma pergunta? Por enquanto não. Então, enquanto vocês pensam, diz assim, muita gente diz assim, mas a igreja presbiteriana, ela é muito teológica. A teologia, ela endurece o coração, ela não é boa, ela deixa a gente arrogante. Não é a teologia que faz isso. O que leva o ser humano à arrogância é o seu próprio orgulho. Pelo contrário, a teologia da igreja presbiteriana humilha a gente. Por exemplo, eu não posso ser salvo por mim mesmo. Quer alguma coisa que humilhe mais a gente do que isso? Eu não posso salvar meu filho, nem ele pode ser salvo por ele mesmo. Tem alguma coisa que mais humilha a gente? É por isso que todo dia eu falo, Deus, por favor, revela até meu filho, revela até meu filho, revela até meu filho. Isso humilha. Mas eu conheço a igreja presbiteriana, ela tem uma boa doutrina, mas e o poder de Deus? São 2 coisas distintas, tá? Eu preciso saber defender a minha fé e também preciso do poder de Deus. Não são coisas que estão em conflito. Nós, para evangelizarmos bem, para fazermos a obra bem, precisamos ter um corpo doutrinário bem solidificado. A igreja presbiteriana só pensa em doutrina e a prática. Não, pelo contrário. Nós, como falamos, o corandel nos ensina a vida na presença de Deus. Se você vir um presbiteriano que usa essa doutrina, eu sou salvo para sempre, e vai viver de todo jeito, ele é um libertino, ele não é nem presbiteriano, nem reformado, nem cristão. Na verdade, ele nem entendeu a graça, porque um dos versículos que eu tenho mais citado aqui na igreja é exatamente 2 Coríntios 5, 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange. A nossa ética é uma ética de gratidão por causa do que Cristo fez, não é a ética do medo. Se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Não, mas já que Cristo me livrou, eu vivo para a sua glória. Tem alguma pergunta? Alguns dos nossos ouvintes aqui têm alguma pergunta? Então, meus queridos, louvado seja Deus por tudo. Na semana que vem, a gente vai estudar com vocês porque na igreja presbiteriana nós temos um governo conciliar.
Uma vez uma irmã me perguntou assim: pastor, na igreja presbiteriana, os presbiterianos não gostam de mulher, não é? Gostamos, irmãos. Gostamos de mulher, as mulheres podem servir, mas isso não significa que Deus confiou às mulheres o governo da igreja, tá? Então nós vamos mostrar para vocês que a Bíblia em lugar nenhum mostra mulheres sendo presbíteras, pastoras ou até diaconisa. Com todo respeito, se você pensa diferente de mim, não há respaldo bíblico em canto nenhum para isso. Pois não? Flávia pergunta: por que o arminianismo prevalece no Brasil? Pois é, Flávia. O que acontece é o seguinte, é que até 1950, não sei se você sabia, a igreja presbiteriana era a maior denominação, até a década de 50, tá? E tinha uma influência tremenda. Você vai ter, parece que a igreja presbiteriana, inclusive, já teve 2 vice-presidentes da república, tá? Já teve senador, enfim. Mas eu não sei se a igreja se perdeu um pouco no tempo, e acredite que a teologia reformada, tal como a gente está instruindo, ela tem sido resgatada na igreja presbiteriana desde os anos 90, final da década de 80 e 90, houve um redespertamento, mas da década de 50 até 89, final ali da década de 80, a igreja presbiteriana deu uma arrefecida em relação à teologia reformada. Então o que é que acontece? Em 1910 chegam os assembleanos, a Assembleia de Deus chega aqui no Brasil. E o crescimento das igrejas pentecostais é exponencial. E a Assembleia de Deus ela é historicamente arminiana. Embora os batistas eles se dividam, você tem uma boa quantidade de batistas que creem nessa teologia reformada, mas boa parte também é arminiana. Então, o que é que aconteceu no Brasil? Esse fenômeno de crescimento assustador das igrejas pentecostais, e em sua grande maioria são igrejas arminianas. As igrejas históricas pararam um tanto quanto no tempo, e aí fez com que essa forma de ver passasse a prevalecer. Agora, sabe o que é curioso? Armínio batizava criança. E eu já adianto para você que é curioso que as pessoas abraçam a soteriologia arminiana, mas não o governo dos arminianos, e o batismo infantil, o batismo dos arminianos era semelhante ao dos presbiterianos. Ele se dizia reformado, ele se dizia um discípulo de Calvino, mas no Brasil acontece isso, tá? Então, essa é a razão porque a gente tem no Brasil uma predominância da teologia arminiana. Agora, o que é que eu posso dizer para você? Tem crescido muito a quantidade de pessoas que conhecem a teologia reformada e chegam à igreja presbiteriana. Mas é muita gente mesmo. Por exemplo, na igreja presbiteriana de Pinheiros, tem meses que eles recebem mais de 50 pessoas no mês, às vezes até 100 pessoas. Então, muita gente conhecendo a teologia reformada e abraçando, porque ela é muito consistente. Então, há um grande fluxo de pessoas para a igreja presbiteriana, e no Brasil tem havido um grande despertamento com relação à teologia reformada. Cresce, para você ter ideia, os grandes pregadores do Brasil, em sua maioria, são pastores que seguem uma teologia reformada, tá? Alguma outra pergunta? O irmão José perguntou se a reunião seria online. Não, vai ser, a gente vai terminar agora de 11h15 e daqui a 15 minutos a nossa reunião. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que vocês fazem parte de uma igreja histórica. Isso não deve trazer para a gente vaidade, e sim responsabilidade. Se você tem que ser tomado de um sentimento agora, não é, ora, eu sou presbiteriano, eu sou reformado. Isso implica o quê? A gente tem que evangelizar mais, a gente tem que orar mais, a gente tem que viver mais o evangelho e ser bênção para os irmãos que não conhecem tanto. Eu quero terminar deixando para nós esse versículo que deve nos conduzir. 2 Timóteo 2:24 diz assim: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Irmãos, quando eu conheci a teologia reformada, eu gostava de colocar os arminianos em beco sem saída. Eu era aquela pessoa que, olha, tem um dó de mim e tal, eu era mais novo, 17, 18 anos, e gostava de encontrar gente para discutir. Então, assim que eu sabia que eu estava diante do arminiano, eu começava a provocar. Isso não é o caminho, irmãos.
Esse é o caminho da infantilidade. Esse não é o caminho do amor, tá? Então vamos servir. Muitos arminianos vão para o céu, pastor? Claro que sim. Assim como muitos que creem na teologia calvinista vão para o inferno. A simples adesão a esse sistema de doutrinas não significa nada. Eu quero dizer para vocês que Satanás, ele acredita no tulipe, ele acredita nos 5 pontos do calvinismo, mas ele não se submete. A diferença da fé verdadeira para a fé dos demônios é que os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Como é que o endemoniado gadareno se reporta a Cristo? Vieste atormentar-nos antes do tempo, Filho do Altíssimo. Foi assim? Aquela legião de demônios se reportou assim a Cristo? Mas Tiago vai nos dizer que os demônios creem e até tremem. Mas o que diferencia a nossa fé da fé dos demônios é que a gente se submete. Então que Deus aplique sua palavra no nosso coração e a gente não fique mais orgulhoso, mas sim mais humilde e apto para servir. Pastor, o que é que isso tem que implicar na evangelização? Vamos evangelizar, irmãos. Se não sabe o que é que vai acontecer, os assembleanos vão evangelizar e eles vão alcançar as vidas para Cristo. Os eleitos vão se converter lá. Se a gente não fosse, os eleitos vão se converter lá nas batistas, lá no Betel brasileiro, nas congregacionais. Eu só lamento aqui que muitas igrejas presbiterianas têm crescido, não porque a igreja está saindo e anunciando o evangelho fora, mas porque tem gente conhecendo a teologia reformada e vindo. É ruim isso? Não. Mas a gente tem que ir ao perdido, a gente tem que anunciar o evangelho ao ímpio para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e você seja grato, se é salvo pela graça que Ele alcançou. Vamos orar?